questão é essa, né? O que fazer para poder puxar a sua barra para cima e você querer, de fato, ter uma vida extraordinária, uma vida épica, uma vida acima da média? Necessariamente não é uma regra, as pessoas não precisam ter aquele carro espetacular, passar férias num lugar espetacular, viver numa casa espetacular. Isso não é uma regra, mas pode ser que você deseje isso. E qual é o desafio quando a pessoa deseja isso e não se movimenta para tal? Acontece uma enorme frustração. A pessoa fica completamente frustrada, porque ela olha as redes sociais de outras pessoas, ela se compara com outras pessoas e vê pessoas que estão na Grécia, andando com carro importado, e essas pessoas têm uma casa completamente diferente e ela não tem tudo aquilo. A primeira pergunta é, ela precisa de tudo aquilo? Se ela disser que precisa de tudo aquilo, ela precisa se movimentar para tal. É completamente possível a pessoa ser feliz sem nunca sair da cidade dela, talvez nunca nem do bairro, se ela acreditar que aquele é o modelo de mundo que ela precisa ter para ela. Agora, se ela quiser, de fato, ter uma vida diferente, eu não estou dizendo que é melhor nem pior, uma vida diferente, ela precisa de elementos para poder mudar isso. E puxar a barra para cima, sem dúvida nenhuma, é o primeiro passo. Como é que eu fiz isso na minha vida? Eu queria ter a vida de uma pessoa próspera financeiramente, então eu fui estudar o que as pessoas prósperas financeiramente fazem. Eu não estou dizendo que as pessoas prósperas financeiramente são felizes ou não são felizes, não é esse o tema do vídeo. O que as pessoas prósperas financeiramente fazem, onde elas vão, como elas agem, como é que elas atuam, que ambiente elas frequentam. Eu precisava entender isso, eu precisava destrinchar isso. E lá atrás, quando eu ganhava muito pouco, quando eu andava de ônibus, quando eu tinha uma situação muito difícil, eu descobri que as pessoas que têm uma situação financeira completamente diferente, elas comem em lugares diferentes, elas vão em lugares diferentes e se portam de uma forma diferente. E eu falei, eu preciso conviver com essas pessoas nos lugares que elas vão, porque eu preciso aumentar o meu nível de merecimento, eu preciso puxar minha barra para cima, eu preciso me acostumar com coisas que são diferentes, porque a minha cabeça, o meu nível de merecimento era muito baixo. Eu esperava pouco, eu merecia pouco, por conta de elementos que aconteceram na minha infância. Então eu não acreditava que eu era merecedor de comer num restaurante incrível, de viver numa casa incrível, de morar numa cidade que fosse incrível. Eu não acreditava que eu era merecedor nisso. Eu precisava começar a curar aquilo dentro de mim. E um fato que é muito curioso sobre mim. Uma época que eu ganhava muito pouco na minha vida, eu defini que eu iria jantar num restaurante que custava quase 1/3 do meu salário, né? Que era o melhor restaurante da cidade. E eu fui lá, peguei um ônibus, cheguei num lugar todo suado, desci, esperei o suor secar, entrei naquele restaurante magnífico, talheres de prata, restaurante estrelado, aquela coisa toda. No que eu sentei na mesa, um garçom por mesa, toalha branca, e eu tive uma refeição maravilhosa. E naquele restaurante, percebendo que eu estava deixando ali 1/3 do meu salário, eu estava fazendo aquilo para perceber que eu merecia aquilo. E eu ficava, invocando um mantra mental, eu mereço isso, eu mereço estar com essas pessoas. Estar aqui faz parte da minha vida, eu quero fazer disso uma rotina na minha vida, eu quero elevar os meus padrões. Eu ficava repetindo aquilo, e tendo aquela experiência, comendo aquilo, sentindo aquele ambiente em mim. E quando eu saí dali daquela experiência toda, eu falei, poxa, é isso que eu quero para minha vida. Quando eu saí, a minha barra estava mais elevada, só que eu não vivia aquela realidade ainda. Eu tinha que buscar agora, criar a possibilidade de ter aquilo quando eu quisesse. Nada é tão forte quanto uma experiência. Nada é tão forte quanto uma experiência. Uma pesquisa que foi feita, um experimento que foi feito nos Estados Unidos, foi feita a seguinte situação. Pegaram crianças pobres que viviam no Brooklyn e fizeram essas crianças passar um dia junto com um executivo americano em Manhattan. Um executivo que andava num Rolls Royce, que tinha um café da manhã maravilhoso em casa. E esse menino que saía ali da periferia de uma cidade dos Estados Unidos, saía da periferia e ia viver com esse executivo durante um dia. Tomava café da manhã com esse executivo na casa dele, aquela mesa fantástica, a criança que tinha dificuldade de comer coisas em casa. Ia por uma limousine, com aquele carro, aquele Rolls Royce, enfim, para o trabalho do executivo. Via o executivo trabalhando, via os lugares que ele estava, via o terno que ele usava, via o estilo de vida que aquele executivo tinha, ia almoçar com aquele executivo, aquela criança tendo aquela experiência com aquele executivo. O final do dia, quando ele chegava em casa, como é que ele tratava os filhos, aquela criança nunca mais era a mesma. Ela voltava para a realidade dela e a barra dela tinha sido elevada radicalmente. E não é somente ver uma foto na parede. Se você
vivenciar uma experiência, sua barra ela é puxada para cima radicalmente. E aí você começa a esperar mais da vida. Você começa a querer mais da vida. E o grande segredo está aí. Porque isso faz a vida ficar mais colorida. Eu não estou dizendo que esse é o único caminho. Existe um caminho da aceitação completa de onde a pessoa está. As pessoas não precisam de nada mais do que elas têm agora para serem felizes. Mas eu garanto que se a pessoa buscar mais do que ela tem hoje, a vida pode se tornar mais divertida, mais desafiadora, talvez mais interessante. Isso não quer dizer viagens internacionais, carros caros, mas pode ser que seja isso. Então o primeiro elemento é elevar a sua barra. Passa por uma experiência que transforme a sua percepção do que você merece. Esse é um elemento chave para puxar a barra para cima. Pouco adianta, né, você passar por uma experiência, porque no dia a dia, o dia a dia é muito cruel. Porque você passa por aquela experiência, você fica revoltado por não ter aquela experiência todo dia e você precisa de elementos ao seu redor que te circundem, que mantenha você naquele estado de ebulição, de, sabe, tá fervendo buscando aquilo. E o que é mais importante é você estar cercado de pessoas que puxam o seu nível para cima. Você tem que ser o bobo da mesa. Você tem que estar cercado de pessoas que são mais inteligentes e mais espertas do que você. Pessoas que estão pensando coisas 5, 6 anos na sua frente que você não está nem sonhando em pensar naquilo. Pessoas que estão falando sobre carreira, pessoas que estão falando sobre dinheiro, pessoas que estão falando sobre como impactar as outras pessoas. Isso é importante. Agora, como é que eu vou ter um pensamento de abundância, querer muito, se eu estou cercado de pessoas que estão interessadas na próxima balada? Se eu estou interessado em pessoas que estão preocupadas como é que a gente vai organizar a próxima cervejada? Isso não faz nenhum sentido. A vida é muito curta para deixar a barra tão baixa ou ter esses picos de desejo e depois frustração. Porque se a pessoa não se movimentar para estar cercada dessas pessoas, a mudança não vai acontecer, porque ela vai ter picos de desejo e o dia a dia vai ser cruel e vai martelar ela e ela vai lá para baixo. Então talvez, para manter a barra elevada, é necessário se afastar de algumas pessoas. Porque eu só consigo trazer pessoas novas para minha rotina, para o meu cotidiano, se eu abro espaço para isso. Se eu estou cercado de pessoas que me puxam para baixo, eu estou cercado de pessoas que não têm a barra elevada, eu não consigo trazer novos amigos, novas pessoas que vão me manter nessa rotação diferenciada. Se eu estou andando com pessoas que querem me prender a 60 por hora, que são freios na minha vida, eu não consigo estar com pessoas que são combustível. Porque das duas, uma. As pessoas na sua vida, elas são peso ou combustível? São isso. As pessoas acabam sendo peso ou combustível. Peso são pessoas negativas, vitimistas, pessoas que são cínicas. Essas pessoas são peso. E as pessoas que são combustível são pessoas otimistas, que falam a mesma coisa que você. Isso é muito importante. É uma máxima que existe, né? Aves da mesma plumagem voam juntas. Então, não tem nada de errado a pessoa querer passar em concurso, não tem nada de errado com quem quer empreender. Só que se essas pessoas forem falar do que é boa carreira no futuro, elas vão divergir, porque são aves de plumagem diferente. Se você quer passar em concurso, conviva com pessoas que querem passar em concurso. Se você quer empreender, conviva com pessoas que querem empreender. Se você quer ter o máximo das festas, conviva com pessoas que querem ter o máximo das festas. E não tem nada de errado nisso. O problema é querer voar alto como uma águia se você tem plumagem de galinha. Então você tem que conviver com as águias, para ir pegando essa plumagem que as águias têm.